Voltando aqui às funções organizacionais. As funções organizacionais são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos executam para que a organização consiga realizar seus objetivos. A gente vai ver como que funcionam essas funções organizacionais e quais são elas. Nós temos a administração geral, que está no topo da pirâmide, né? E a gente vai ter produção. A gente vai ter a função, essa produção tanto pode ser definida como produção ou operações. Nós temos aí o marketing, nós temos aí finanças, nós temos recursos humanos e temos pesquisa e desenvolvimento, né? Então, são as principais funções organizacionais são essas. A gente vai ver cada uma detalhada no decorrer da aula. Vamos à primeira, que é produção ou operações. O que nós temos nessa primeira? A produção ou operação, ela tem o objetivo básico da função de produção, que é fornecer os produtos ou serviços da organização. Produção é uma palavra genérica que indica todos os tipos de operações de fornecimento de produtos ou serviços. Então, nesse meio nós temos o quê? 3 principais tipos de processos produtivos. Isso somente dentro da produção. Quais são eles? Primeiro é a produção em massa. Na produção em massa, pessoal, o fornecimento de grande número de produtos e serviços idênticos que podem ser simples ou complexos. Exemplo, parafuso, automóveis, refeições rápidas em cadeias de lanchonetes, etc. Mas, professor, o que é essa produção em massa? Por exemplo, você vai produzir uma quantidade de parafusos, então ela tem que ter essa característica. Qual é? O fornecimento de um grande número de produtos e serviços idênticos. Olha aí, eles têm que serem idênticos para que ela possa produzir em massa e precisam ser simples ou complexo. Aí nós temos os parafusos e aí as refeições, porque você está produzindo uma grande quantidade aquela produção, ok? Então dentro da produção nós temos a produção em massa, nós temos a produção por processo contínuo. O que é isso? Fornecimento virtualmente ininterrupto de um único produto ou serviço, como, por exemplo, gasolina, corante, transmissão de programas de televisão, energia elétrica e etc. Eles produzem, mas de forma contínua. Eles não finalizam. Por exemplo, a produção em massa aqui de parafuso, eu quero 1 tonelada de parafusos. Finalizou aquela tonelada, finalizou 5 parafusos, eu finalizei aquela produção. Só que claro que não vai ser só 5, né, pessoal? Porque aí eu falo de uma produção em massa, quantidade grande. Mas finalizou ali, eu terminei. Mas o contínuo não. Produziu gasolina, terminou a produção? Não. Vai continuar a produzir porque é um processo contínuo. Sempre vai estar produzindo. A transmissão de programas de televisão, terminou ou não? Sempre continuando. Então, existe a produção em massa e a produção processo contínuo. Ok? E a produção unitária, ou em pequenos lotes. Por exemplo, fornecimento de produtos e serviços sob encomenda. Simples ou complexo. Tem a mesma característica lá da produção em massa. Por exemplo, montagem de aviões, navio de grande porte e de plantas petroquímicas. Organização de realização de Jogos Olímpicos e corridas de Fórmula 1. Eleições presidenciais, corte de cabelo, etc. O pessoal vai pensar até eleição entra em produção unitária, sim. É o fornecimento de um produto ou serviço, a eleição, no caso, seria um serviço, né? Sob encomenda. Mas aqui a eleição presidencial entraria mais, eu penso que na questão de produção mesmo de material, né? Você pediu aquele lote, ó, eu quero um lote de santinhos, tá aqui o lote de santinhos, né? Corte de cabelo, enfim, essas aqui são as produções de lotes pequenos ou unitários. Entendido?
Então a produção ela se divide em três tipos de processos produtivos. Em grande massa, né? Por processo contínuo e por unitário. E aí a gente vai ver o marketing. O marketing, pessoal, o objetivo básico da função de marketing é estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes. Entendido? É manter essa ligação entre organização, que é a empresa, e seus clientes, consumidores, usuários ou público. A função de marketing é muito mais ampla e abrangente as atividades. Por quê? Porque ela engloba o quê? A pesquisa, identificação de interesses e necessidades e tendências do mercado. Ela vai envolver o quê? O desenvolvimento de produto. Pessoal, para você terem uma ideia, nada é produzido sem antes o marketing fazer esse levantamento de pesquisa, né? Se pesquisa antes para conhecer o que o cliente deseja para poder tentar atender aquela necessidade. Então, dentro do objeto básico da função de marketing, eu tenho essas atividades, que é a pesquisa, identificar o interesse e a necessidade da tendência do mercado, né? No mercado, nós no todo, né? Aí nós temos o desenvolvimento de produto, que é a criação de produtos e serviços, inclusive seus nomes, marcas e preços, e fornecimento de informações para o desenvolvimento de produtos em laboratórios e oficinas. Certo? O que mais? Distribuição. Desenvolvimento de canais de distribuição e gestão dos pontos de venda. O preço, determinação das políticas comerciais e as estratégias de preço do mercado. Se está lançando um produto novo, é óbvio que a empresa tende a oferecer um preço menor, por mais que ela tenha uma perca de margem aí, para que eu possa conseguir o quê? O cliente para experimentar, ele tem que ter todo um marketing, né? Inclusive no próprio preço, para depois, quando ele realmente sentir o produto, perceber as qualidades, aí sim a empresa começa a rever a questão do preço. Okay? Até pela questão da lei da oferta e demanda, né? Se pouco procuram, o preço está mais baixo. Se muitos procuram, o preço sobe, né? E aí nós temos a promoção, comunicação com o público-alvo, por meio de atividades como propaganda e publicidade. Ok? Praticamente dentro do marketing que a gente envolve os P's, né? Do marketing: produto, preço, praça e promoção, né? Produto, aquele que se está oferecendo. Preço, quanto é que vai custar. Praça, é onde eu vou estar oferecendo o produto. E promoção é o que eu vou estar fazendo para poder atrair os meus clientes. E aí venda, que é o que eu digo, a questão do local, né? A praça. Criação de transações com o público-alvo. Em algumas organizações, vendas é uma função separada de marketing. Realmente em algumas organizações sim, mas nem todas, né? E aí a gente passa para pesquisa e desenvolvimento. Dentro de pesquisa e desenvolvimento, o que acontece nessa função? O objetivo básico da função de pesquisa e desenvolvimento, pessoal, é transformar informações de marketing, as ideias originais e os avanços da ciência de produtos e serviços. Então, o que eu tenho aqui? O marketing foi lá, realizou a pesquisa, identificou aquela necessidade, e aí o PD, a pesquisa e desenvolvimento, vai desenvolver aquilo pensando no cliente, como quem vai estar atendendo aquela necessidade. Então, o objetivo básico dessa função de pesquisa e desenvolvimento é transformar as informações que foram coletadas pelo marketing, as ideias originais e os avanços da ciência em produtos e serviços. Ok? E aí a gente chega numa outra que é finanças, né?
Finanças é uma outra função dentro da administração. Do que nós temos aqui? O objetivo dela. O objetivo básico da função de finanças é a proteção. Prestem atenção, a proteção e a utilização eficaz dos recursos financeiros. A função financeira abrange as decisões de quê, pessoal? De investimento e controle. Porque dentro do investimento eu vou avaliar as escolhas de alternativa de aplicação de recursos, financiamento, identificação e escolha de alternativas e fontes de recursos. E aí, dentro dessas duas funções, ela tem o controle, porque não pode fugir o controle, né? Se fugir o controle, aí as coisas não andam. Dentro do controle é o acompanhamento e avaliação dos recursos financeiros da organização, destinação dos resultados, seleção de alternativas para aplicação dos resultados financeiros da organização. Ok? Então aqui o que a gente tem? A função de finanças, ela tem o objetivo básico, que é a proteção e a utilização eficaz dos recursos financeiros. A função, ela abrange essas duas decisões. O que a empresa vai investir? Como assim que a empresa vai investir? Por exemplo, se a empresa, vou voltar aqui que eu ia pegar o pincel e pronto, o lápis. Se a empresa, pessoal, ela decide, ela teve um lucro de 40% nos 3 primeiros meses, né? Ela teve esse lucro de 40%. É muito lucro, né? No período desse. Mas enfim, ela teve esse lucro. E aí ela precisa decidir. A pessoa que trabalha nessa função aqui de finanças junto com a direção, ela precisa decidir entre o quê? Ela precisa decidir sobre o investimento. Como que ela vai fazer esse investimento? E aí, a empresa está precisando de quê? De equipamentos. É uma empresa que produz o quê? Produz calçado, produz peças de moto. Enfim, o que essa empresa produz? Então, o setor financeiro identifica o quê? Identifica que houve um lucro de 40%, que o correto, pessoal, é a empresa realizar investimento baseado no seu lucro, né, para que ela não venha a ter um êxtase de endividamento. Então aqui ela teve um lucro, ela teve lucro de 40%, né? Ela teve esse lucro aqui de 40%, e aí o que ela vai fazer? Ela vai decidir optar por investir. Vai investir o quê? E aí o gestor financeiro e direção precisa identificar. A gente está querendo aumentar a nossa produção, os pedidos estão grandes, só que a gente não tem mais mão de obra necessária. Ela vai investir em mão de obra. Mas como assim mão de obra? Ela precisa ter os equipamentos. Então o investimento dela vai ser o quê? Em equipamento. Vamos comprar equipamentos, né? Vamos comprar equipamentos e vamos contratar para operar esses equipamentos e, consequentemente, a gente aumentar o nosso lucro. Então, aqui o que ela vai fazer nesse momento? Avaliar. Avaliar a escolha das alternativas de aplicação desses recursos, identificando e escolhendo as alternativas de fontes de recurso. Porque aqui nós temos uma outra coisa. Eu falei aqui sobre a questão de que ela teve um lucro de 40%, mas nem sempre, pessoal, as empresas não vão ter sempre lucro, né? Então, vamos pensar que ela não teve nenhum lucro. Então, se ela não teve nenhum lucro, o que acontece? Ela vai fazer o seguinte, ela vai ter que escolher qual banco, vai procurar o banco, qual é o banco? Qual é o banco que tem uma taxa menor, um prazo maior, para que isso não venha afetar também o fluxo de caixa da empresa. Então, baseado nisso, essa empresa vai encontrar o banco
que possa oferecer um capital com um juro menor, né? Juros menores e prazo de pagamento para ela poder tomar essa decisão. Então aqui na primeira a gente vê sobre finanças, questão de investimento. E aí a gente vem para controle. Quando ela vem para controle, pessoal, o que ela decide aqui em controle? Ela decide o seguinte: vamos fazer o seguinte: acompanhe e avalie os recursos financeiros da organização, destinação dos recursos e seleção de alternativa para aplicação dos resultados financeiros da organização. Ok? Então, acompanhamento e avaliação dos recursos, ela vai avaliar, vai organizar a destinação, seleção alternativa de aplicação e vai controlar. Porque não vai deixar com que esse recurso ele seja mal utilizado e no final não se tenha o que foi planejado pela organização. Ok? Então, vamos dar sequência. E por último, a gente vai ter recursos humanos. Recursos humanos, pessoal, o que a gente tem aqui? A função tem como objetivo encontrar, né? Ela tem como objetivo aqui encontrar, atrair e manter as pessoas que a organização necessita. Importante isso aqui, ó, que a organização necessita, né? A função de recursos humanos tem como componentes outras funções tais como a de planejamento de mão de obra, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração do pessoal, avaliação de desempenho, remuneração ou compensação. Funções pró-emprego, como, por exemplo, recolocação profissional, dentre de outras. Isso conforme Maximiliano, que é um escritor, livro de 2008. Então, a função de RH ela é muito ampla. Ela vai atrair, vai treinar essa pessoa, vai capacitar para que ela possa manter aquilo que a empresa necessita. E envolve toda essa questão de suma importância, que é essa função dentro da organização. Ok? Pessoal, por hoje é só, tá bom? Esse é o conteúdo porque hoje foi um pouco mais resumido com relação ao que a gente teria de tempo, né? Foi um pouco resumido porque eu não queria misturar esses primeiros conceitos aí com o que a gente tem no início, que é as teorias da administração, né? Aí, o que a gente... Na próxima aula a gente vai ver Taylor, Fayol, vamos ver essas aí, porque senão vocês vão misturar tudo e não vão conseguir compreender melhor. Então, na próxima aula, a gente vai ver tudo sobre Taylor, Fayol e vai entrar mesmo nessa história aí da administração, que é bem mais... um conteúdo um pouco mais, digamos assim, histórico, né? Então, a gente precisava entender esses conceitos para dar sequência ao restante, ok? Então, assim, eu vou deixar um outro vídeo onde eu vou passar os exercícios para vocês, tá bom? E vou falar um pouco sobre as avaliações de vocês durante agendando já as avaliações, ok?